Fala galera, tudo certo? Bom, professor Neto, professor de Física, professora Thalita, professora de Química, e hoje nós vamos estar revisando com vocês alguns assuntos que vocês encontrarão na próxima prova, no domingo, sobre ciências da natureza. E aí nós vamos relacionar a Física com a Química em algumas considerações sobre essa parte de pilha e, consequentemente, sobre geradores e suas associações, tá bem? A professora Thalita vai começar aqui com vocês. Bora lá. Beleza. Pessoal, nós vamos entrar aqui num tópico que é um dos queridinhos da prova do Enem, né? Todas as provas anteriores, nós aqui da Sala do Saber, observamos, a presença do conteúdo de pilhas. O que significam pilhas, né? Pilhas são, reações espontâneas de oxirredução, também denominadas de reações redox, onde uma espécie química tende a sofrer oxidação e a outra espécie tende a sofrer a oxidação. Então aqui eu coloquei um esquema para a gente poder entender esse processo e analisar como é que se dá uma pilha em laboratório. Esse exemplo aqui é um exemplo clássico da pilha de Daniell, onde nós temos duas placas metálicas que foram mergulhadas nas soluções dos seus sais. Quando a gente fala dos seus sais, significa que é um sal, um ânion, no caso foi o sulfato. O seu sal é que a placa de zinco foi mergulhada numa solução que continha um sal de zinco. E a placa de cobre foi mergulhada dentro da solução que continha um sal, que contém cobre. No caso é o cobre mais 2, já que ele é um metal de transição de carga variável. Além dos béqueres e suas placas metálicas, nós conectamos elas através de um fio. É esse o movimento dos elétrons que ocorre no processo. E para fechar o esquema, a gente precisa inserir a ponte salina, que é um tubo de vidro na forma de U, onde a gente preenche com uma solução normalmente de cloreto de potássio, que tem a função de estabelecer o intercâmbio entre os íons no meio aquoso. Como é que processa-se o negócio, Então nós temos aqui uma placa de zinco, perceba que a professora aqui desenhou essa placa, que perdeu massa para a solução. Se ela perdeu massa da solução, o que está ocorrendo no processo? A placa metálica de zinco está perdendo elétrons, ou seja, está sofrendo oxidação. Percebam aqui que nós temos um polo negativo e um polo positivo. Então vamos relembrar. Polo negativo na pilha é chamado de ânodo, ou anodo. E no ânodo, é onde vai ocorrer o processo que nós denominamos como sendo o quê? Oxidação. O que significa oxidar? Oxidar significa perder elétrons. E é o que ocorreu aqui, Então a gente tem ali a placa metálica de zinco que passou para a solução na forma de cátion, que é com carga 2+, certo? O que acontece aqui? Toda substância simples tem NOx, a abreviação de número de oxidação de carga é igual a 0. Então a gente percebe que de 0 o NOx do zinco aumentou 2 unidades. Então isso significa que o zinco está perdendo 2 elétrons, certo? Isso ocorre no polo negativo. Já no nosso polo positivo da nossa pilha, que nós denominamos como sendo cátodo ou catodo, é o processo de redução que vai acontecer. O que significa redução? Redução significa ganhar, receber elétrons. Olha o que ocorre no esquema, Lá houve, diminuição da massa da placa metálica. Aqui a gente tem um aumento da massa metálica. Como isso se processa? O cobre da solução está migrando para a placa metálica, ou seja, ele está se transformando no cobre sólido, metálico. Então a gente tem aqui, cobre 2+, no meio aquoso,
passando a cobre sólido metálico. De novo, substância simples tem NOx igual ao quê? A zero. Nesse caso, de mais 2, o seu NOx está se reduzindo, diminuindo 2 unidades. Então, significa que o cobre está ganhando 2 elétrons. E aí, na semi-reação, a gente tende a colocar os elétrons ganhos recebidos do lado do reagente. Já os elétrons que são perdidos na oxidação, nós iremos colocar do lado do quê? Do produto. Então, aqui no nosso esquema, a gente consegue perceber que houve aumento da placa, né, metálica. E se você perceber, qual é a função dessa ponte salina aqui, ó? Com o decorrer do funcionamento dessa pilha, se esse cobre mais 2 está passando para cobre, né, metálico, significa que há uma diminuição da concentração desse cátion, né, na solução. E no outro lado, nós temos que o zinco está passando a zinco 2+, e está ocorrendo aqui, nesse caso, um aumento da concentração desse cátion. Então, aqui está diminuindo e aqui está aumentando. Qual é a função da ponte salina? Estabelecer o intercâmbio, ou seja, o equilíbrio dos íons no meio aquoso. Então, Daniel, quando ele montou esse esquema, ele percebeu que o zinco sofreu oxidação e que o cobre sofreu o quê? Redução. Porém, hoje, né, nós temos uma tabela chamada de tabela de potencial padrão de redução, porque a gente pode montar pilhas, fazer associações de espécies diferentes, analisando apenas esse potencial. O que significa analisar um potencial de redução? Então, esses potenciais foram determinados experimentalmente, né? Todos nas mesmas condições experimentais. Todas as soluções aquosas se encontravam na mesma concentração, que era de 1 mol por litro, a temperatura era o quê? Ambiente. E fizeram-se associações das espécies químicas com o hidrogênio. Por que com o hidrogênio? Porque o hidrogênio, ele acusou, né, ali uma voltagem relativa à sua redução igual a 0. Então, qualquer outra espécie química que fosse associada ao hidrogênio, a leitura que o voltímetro iria dar de energia elétrica, já que isso é conversão de energia química em energia elétrica medida em volts, era o valor do potencial da espécie química combinada com ele. No caso, né, hoje, na prova do Enem, é fornecida essa tabela, ninguém precisa decorar. O interessante é eu entender como é que eu faço para utilizar esse dado experimental. Então, como é que eu vou saber qual é a quantidade de energia elétrica, né, que essa pilha pode fornecer para a gente? Então, hoje a gente calcula a chamada DDP, ou seja, a diferença de potencial. Essa diferença de potencial medida em volts, na pilha sempre tem que ser o quê? Positiva, ela precisa ser maior que 0. Por quê? Porque isso é indicativo de que esse processo ele ocorre espontaneamente, ele ocorre naturalmente. Então eu tenho uma reação química, uma reação de oxirredução, onde a reação química, ou seja, energia química, vai ser convertida em energia elétrica. E eu posso utilizar essa energia elétrica para, né, diversas infinidades. Então aqui, ó, prestem bastante atenção. Thalita, olá, Neto, por favor. Pessoal, só um comentário rapidinho aqui. Eu vou aproveitar esse esquema que a Thalita já montou para vocês, que é um detalhe bastante importante sobre o sentido da corrente, tá? Nós temos que ficar bastante atentos ao seguinte detalhe. Esse sentido representado pela Thalita, saindo os elétrons do polo negativo, que é uma obviedade, e chegando ao polo negativo, ao polo positivo, me desculpem. Este sentido é classificado dentro de eletrodinâmica como sentido real de deslocamento dessas cargas, ok? Fiquem bastante atentos a este detalhe. Na resolução das questões dentro de eletrodinâmica, nós vamos estar considerando não este sentido real, mas nós tratamos o sentido como sendo o sentido convencional para o deslocamento das cargas. Neto, e qual é esse sentido convencional? É o sentido oposto. Um sentido que para o circuito externo, ele acompanha o campo elétrico, tá certo? Então, o sentido aqui classificado para a corrente elétrica,
Este sentido oposto que nós adotamos na resolução dos exercícios, ele é chamado de sentido convencional. Neto, se na resolução de uma questão eu esquecer do sentido real ou do sentido convencional, e se eu adotar o sentido equivocado, a resposta no seu cálculo, a parte algébrica, ela não é alterada. Então você só tem que lembrar deste detalhe teórico. O sentido real de deslocamento das cargas são os elétrons saindo do polo negativo e atingindo o polo positivo. Agora o sentido convencional, que é o sentido que acompanha o campo elétrico externo ao seu circuito, é esse que nós adotamos em geral na maioria das questões. E para que haja esse deslocamento de cargas elétricas, para que, por exemplo, o elétron possa sair de uma placa e atingir a outra, saindo assim o elétron do zinco e chegando até o cobre, o pré-requisito para tudo isso é que você conheça a diferença de potencial. E é isso que a Thalita vai mostrar para vocês a partir de agora, conhecido como DDP. Beleza, obrigada, Neto. Então, pessoal, para que nós possamos calcular essa diferença de potencial, a gente vai ter que analisar esse potencial padrão de redução, que normalmente é fornecido como já mencionei anteriormente. Só que antes eu quero fazer uma observação aqui para a gente concluir nossa reação. Perceba o seguinte, né? Que pilha é uma transferência de elétrons, de quem perde para quem o quê? Recebe. Então perceba que aqui é a minha semi-reação de redução e minha semi-reação do quê? Oxidação. Para que nós tenhamos a denominada equação global da pilha, nós precisamos somar as semi-reações. Lembrando que para eu fazer o somatório dessas duas semi-reações, a transferência de elétrons precisa estar igual. Mas, professor, e se não estiver? Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 elétrons e mantivesse esse 2 aqui, eu teria que achar um fator comum para multiplicar as semi-reações de modo a transformar a quantidade em elétrons iguais. Então, se aqui fosse 3 e 2, eu iria multiplicar aqui por 2 para transformar por 6 e aqui por 3 também para dar 6. E um detalhe muito importante que os alunos fazem confusão. Quando a gente vai fornecer essa reação global, eu posso, porque eu tenho que equilibrar o total de elétrons, multiplicar a energia, né, o potencial de redução? Não. Você, se tiver que inverter, você muda o sinal, né? Transformar uma redução para uma oxidação e vice-versa. Mas você não vai alterar o valor, ok? Fica a dica. Então aqui, ó, para eu, né, ter a equação global, eu faço a transferência de elétrons. 2 perdidos, 2 recebidos. E aí a gente copia o que sobrou. O que sobrou para a gente no processo global? Zinco, que reagiu com cobre, dando o quê? Zinco 2+, meio aquoso, tá? Mais cobre sólido metálico. Então essa é a reação global, que diz pra gente que o zinco sofreu oxidação e que o cobre sofreu o quê? A redução. Então vamos voltar aqui, né, na questão da DDP que o professor Neto havia falado anteriormente. Professora, como é que eu faço para encontrar essa diferença de potencial? Então a DDP ou delta E0, a gente na química calcula pela diferença do E maior, no caso a tabela é de redução, menos o E0 menor de redução. Então é essa expressão que a gente costuma, né, utilizar para poder calcular essa DDP. E como eu falei anteriormente, esse valor precisa ser o quê? Positivo. Por exemplo, no caso da pilha, né, de Daniel, o potencial de redução do zinco 2+, para zinco 0, é igual a menos 0,76 volts. E o valor do potencial de redução do cobre, que é do cobre 2+, para o cobre 0, vale 0,34 volts. Então, como é que eu faço a análise? Quem apresentar o maior valor de potencial de redução, que no caso foi o cobre, obrigatoriamente ele irá sofrer o quê? Redução. Então, assim que a gente verifica quem reduz e quem oxida na combinação. Então, o valor dele é maior, ele sofre redução, e no caso do zinco é um valor menor. Então, ele obrigatoriamente vai sofrer o quê? Oxidação.
E calculando a DDP, ou como eu disse, né, diferença de potencial também, delta é zero, o E maior, no caso, 0,34 menos 0,76, vai dar uma diferença de potencial para a gente, positiva, né, igual a 1,10 volts, ok? Então é assim que a gente verifica, né, se o processo de fato ele é espontâneo ou não, certo? Agora o Neto vem aqui com vocês falar um pouquinho, né, Neto, dessa associação dessas pilhas em série e paralelo. Até mais, pessoal! Pessoal, então é o seguinte, quando nós estamos analisando pilhas, por exemplo, primeiro detalhe que nós temos que ficar atentos. Elas são tratadas ou consideradas, se assim preferirem, como elementos geradores de eletricidade. Neto, o que é o tal do gerador? Então vamos, originalmente, entender esse conceito de gerador e, consequentemente, também de um receptor elétrico, para daí sim nós falarmos sobre as possíveis associações. Originalmente, todo elemento considerado como um gerador elétrico. O gerador elétrico, você vai ter que ficar bastante atento ao seguinte: apesar do termo ser gerador, ele não está literalmente gerando esta forma de energia. O que o gerador elétrico ele é capaz de fazer? Ele vai fazer uma conversão de energia dentro do sistema. Neto, como é que essa conversão ocorre? Ele vai pegar uma forma de energia já pré-existente, na forma de energia não elétrica. Neto, o que pode ser uma energia não elétrica? Pode ser uma energia cinética, pode ser uma energia potencial, pode ser uma energia solar, pode ser uma energia, como no caso específico da pilha, energia assim considerada como energia química, e automaticamente isso dará origem a uma energia na forma de elétrica. Isto é considerado, portanto, o elemento do tipo gerador de eletricidade. Então todo gerador de eletricidade ele vai pegar essa forma de energia não elétrica e vai obrigatoriamente convertê-la para a energia elétrica. E isso acontece em N situações. Por exemplo, você pode pensar, no caso de uma pilha, a diferença de potencial entre as placas. Você pode pensar num peixe, como por exemplo, poraquê, e o Enem já te cobrou isso. O Enem já falou sobre esse peixe poraquê, que ele produz, devido à sua contração muscular, uma transformação dessa energia química em energia elétrica. Podemos pensar, no caso da energia solar. A energia solar, ela sofre o chamado efeito fotoelétrico. É a incidência de uma certa radiação sobre uma superfície metálica, ejetando elétrons da mesma. Podemos pensar em conversões de energia devido ao movimento de rotação, como em usinas hidroelétricas, termoelétricas, geotérmicas, nucleares, tá certo? Então toda e qualquer forma de energia pré-existente que você consiga convertê-la para energia elétrica, isso é chamado de gerador elétrico. E dentre eles nós podemos considerar as pilhas e baterias, como por exemplo a pilha de Daniel. Obrigatoriamente, eu ainda tenho outra forma de energia, considerada ainda como elétrica, e que é uma diferença primordial. Quando nós falamos sobre geradores elétricos como pilhas e baterias, nós estamos transformando esta energia química para uma energia elétrica, mas decorrente contínua. Tem que ficar bastante atento a esse detalhe. Pilha e bateria gera corrente contínua, no mesmo sentido, do início ao fim, de todo aquele fluxo, aquela transformação de energia. E ainda posso ter, por exemplo, os geradores que dão origem a uma corrente do tipo alternada, como as usinas, né? Essa corrente alternada é possível que você produza variação de DDP e, consequentemente, variação de corrente, coisa que você não consegue fazer com pilhas, com baterias, por apresentarem corrente do tipo contínua. Bom, e ainda tem o aparelho oposto ao gerador elétrico, que é classificado como um receptor elétrico. Dentro deste receptor elétrico, só para diferenciarmos, é o equipamento exatamente contrário ao gerador. O que o receptor elétrico vai estar fazendo? Ele vai pegar esta forma de energia, agora elétrica, e vai converter esta forma de energia para uma energia do tipo não elétrica. Então todo aparelho que pegar essa forma de energia já pré-existente na forma de uma energia elétrica e convertê-la para esta energia do tipo não elétrica, ele é tratado como um receptor de eletricidade. Neto, qualquer equipamento que fizer isso, eu quero que você fique muito atento a um detalhe. Se o receptor vai pegar essa energia do tipo elétrica e vai estar convertendo a mesma para uma energia do tipo não elétrica, fiquem atentos a um único detalhe.
Se esta energia elétrica for convertida integralmente em calor, isso é classificado como resistor ou receptor resistivo. Mas você trata o mesmo como um resistor de eletricidade. Agora, se você pega essa energia elétrica e converte para luz, som e calor, não há problema algum, como acontece, por exemplo, no seu aparelho de celular, como acontece numa TV, como acontece num computador, ou que ele transforme energia em som e calor, ou em movimento e calor. Tudo isso é receptor. Mas se transformar toda essa energia exclusivamente em calor, aí o equipamento passa a ser tratado como resistor ou receptor resistivo, que é o que acontece em chuveiro elétrico, ferro de passar roupas, chapinha de cabelo, né? Podemos pensar num secador de cabelos, aquelas sanduicheiras elétricas, tá certo? Então esse tipo de equipamento é tratado como resistor e não como receptor de eletricidade. Fiquem atentos a esta diferença. E agora, falando das associações destes elementos geradores de eletricidade. Me acompanhe aqui no seguinte raciocínio, tá? Quando nós estamos falando desses aparelhos considerados, então, como geradores associados, basicamente nós temos duas formas de associação. A primeira delas, nós vamos falar de uma associação de aparelhos tratados aí como geradores de eletricidade, mas em série. E dentro desse tipo de equipamento, tratado como um gerador de eletricidade em série, nós vamos considerar que esses aparelhos são aparelhos originalmente iguais, ok? Vamos considerar apenas equipamentos iguais. Dentro dessa associação, você poderia imaginar então o seguinte. Imagine que você tenha, esta é a representação física para esses aparelhos geradores de eletricidade. Nós vamos ter aqui uma placa ou placas apresentando então uma diferença de potencial. Aqui nós teremos para o mesmo uma resistência interna, desde que ele seja considerado como um aparelho real. Neto, há uma diferença entre o real e o ideal? No aparelho real, toda aquela DDP que a Thalita calculou com vocês, ela seria aproveitada pelo sistema. Mas, lamentavelmente, infelizmente, né, isso é apenas uma utopia, porque nós temos sempre uma perda parcial de energia devido à presença da resistência interna. Então existe uma diferença entre a sua DDP e a força eletromotriz. A DDP é a sua energia útil e esta força eletromotriz é considerada como energia total, também considerada dentro da química como aquele ΔE, ou ΔE0, que é a variação desta diferença de potencial, a variação, no caso, da energia calculada dentro do sistema. Bom, para esse tipo de equipamento, nós podemos então representar a pilha da seguinte forma. Toda e qualquer pilha, ela vai estar apresentando dois polos. Aqui vamos representar a pilha desta maneira. Nós temos então dois polos para a mesma. Eu passo a ter aqui um polo positivo, representado pela barra maior, para indicar que nós temos o maior potencial. No caso do maior potencial, ele era para o zinco, certo? Para o cobre. Para o cobre. Para o cobre, tá certo? A Thalita acabou de mostrar para vocês, o maior potencial é para o cobre. Então esta barra de maior potencial, nós a representamos com maior tamanho. É só para mostrar que há uma diferença de potencial. Neto, as placas devem obrigatoriamente, no início, apresentarem tamanhos diferentes? Não. Mas, após um certo período, haverá redução de uma, oxidação da outra, e automaticamente criando uma diferença de potencial entre os dois. Consequentemente, este elemento ele passa a apresentar o que nós consideramos como uma força eletromotriz. O mesmo válido para a segunda pilha. Quando nós colocamos uma pilha ligada na bundinha da outra, ou seja, elas estão aqui literalmente acopladas, percebam que o polo positivo de uma está ligado no polo negativo da outra, isto indica que essas duas pilhas estão associadas obrigatoriamente em série. Se elas estão associadas em série, neste caso, nós vamos ter uma elevação da diferença de potencial, uma elevação da força eletromotriz equivalente do sistema. Neto, assim eu aumento a DDP? Sim. Às vezes você não tem dentro de um sistema uma pilha gerando diferença de potencial suficiente para que o sistema funcione, então nós podemos associá-los obrigatoriamente em série. Isso te traz a vantagem de uma elevação da diferença de potencial resultante, ou, mais especificamente, desta força eletromotriz equivalente. Então, dentro desta associação em série de elementos geradores, a força eletromotriz equivalente, que é uma DDP, que você pode pensar como aquela variação do E ou ΔE, esta diferença de potencial final, total,
é dada simplesmente através desta relação de E vezes N. Neto, se os elementos fossem diferentes, você pode simplesmente somar todas as forças eletromotrizes. Eu poderia pegar a força eletromotriz do primeiro, somar com a do segundo, com a do terceiro, com quantas pilhas você tiver pela frente. Então, se forem todos iguais, basta pegar o valor da diferença de potencial de um deles e multiplicar pelo número de elementos. Aqui no exemplo, esse N seria 2. Esta é a vantagem que nós temos para esta associação. Mas também temos uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Há uma elevação da resistência equivalente. A resistência equivalente ela vai estar aumentando dentro desse sistema. Como nós estamos falando de elementos iguais, o R vezes N. Neto, e se fossem diferentes? Você soma todos mais uma vez. Então esta é a associação que nós temos, considerada como associação de geradores em série. E temos a associação em paralelo. A segunda forma de associação, considerada aí como uma associação em paralelo, se você preferir decorar dessa forma, para esse tipo de associação, você não terá uma elevação, não haverá um aumento desta diferença de potencial do sistema. Neto, mas se não aumenta a diferença de potencial, a vantagem é que você passa a ter um maior tempo de funcionamento para o seu circuito. E a outra e grande vantagem que nós teremos é que eu passo a ter dentro desta associação uma queda na resistência interna. E resistência, pessoal, para quem não lembra, é onde ocorre a transformação da energia elétrica em energia térmica. Ah, Neto, é a resistência que transforma a energia elétrica em energia térmica? Não. Quem faz isso é a corrente, mas onde ocorre? Na resistência, tá certo? Fiquem bastante atentos, porque isso é um efeito que nós temos da corrente elétrica. Então aqui, mais uma vez, polo negativo de menor potencial, polo positivo, essa barrinha maior, apresentando o maior potencial. Então, quando os dois elementos estiverem associados assim, em paralelo dentro do circuito elétrico, eu posso dizer que para esta associação, nós vamos ter uma mesma diferença de potencial resultante. A DDP dentro desse circuito, ela não será alterada. Mas, em compensação, se os dois elementos estão aqui, ó, entre os mesmos pontos, eles estão submetidos a uma mesma DDP. Então, neste caso, a sua força eletromotriz equivalente, ela é a mesma de qualquer uma destas pilhas em questão. Agora, a grande vantagem é que nós temos uma queda nesta resistência equivalente, dado apenas pela razão de R sobre N. Então, há uma vantagem, porque quanto maior o número de elementos, menor é a resistência equivalente. Já na associação em série, me acompanha aqui, ó. Quanto maior esse número de resistores, maior a resistência equivalente dentro desta associação. Beleza? Pessoal, isso é o que a gente tinha para falar para vocês, fazendo aí uma breve revisão sobre essa parte de eletroquímica, né, de circuitos elétricos, portanto. Beleza? É isso aí, pessoal, né? Nós agradecemos, tomara que seja bem proveitoso para vocês e que vocês possam fazer uma boa prova. Até mais. Valeu!